Ela gritou com todas as suas forças, mas percebeu que a cada grito, sua voz ficava mais e mais abafada, até que só restou o silêncio absoluto. Imagine acordar no meio da madrugada, ser dopada, sequestrada e enterrada viva dentro de uma caixa sob a terra, dependendo apenas de 2 pequenos tubos de plástico para conseguir respirar. Foi exatamente esse pesadelo claustrofóbico que aconteceu com uma jovem de 20 anos, dando início a uma das contagens regressivas mais desesperadoras que a polícia já enfrentou. O caso de hoje é sobre Barbara Meckle e o desenrolar de um dos sequestros mais calculistas, brutais e sufocantes da história. Uma verdadeira corrida contra o tempo, onde cada minuto debaixo da terra poderia ser o último. Voltamos a dezembro de 1968. Barbara Meckle tinha 20 anos e uma vida que muitos consideravam perfeita. Ela era uma estudante universitária bonita, popular e, acima de tudo, herdeira de uma fortuna gigantesca. Seu pai, Robert Meckle, era um milionário em Miami, dono de uma das maiores construtoras do país e amigo próximo do presidente Richard Nixon. Após pegar um surto da gripe de Hong Kong na faculdade, a mãe de Bárbara viajou para cuidar dela e as duas se hospedaram em um hotel em Atlanta, para que ela pudesse se recuperar antes de voltarem para as férias de Natal. O que parecia ser apenas uma estadia tranquila se transformou em um cenário de horror. Eram 3 horas da manhã do dia 17 de dezembro. Mãe e filha dormiam quando batidas na porta as acordaram. Do outro lado, um homem com um boné de policial afirmava que o namorado de Bárbara havia sofrido um acidente de carro trágico. Assim que a porta se abriu, a armadilha se fechou. A mãe foi brutalmente atacada, anestesiada com clorofórmio e amarrada. Bárbara, doente e confusa, foi levada sob ameaça para a madrugada fria, direto para um cativeiro que ela jamais imaginaria. Os sequestradores dirigiram cerca de 32 quilômetros até uma remota floresta de pinheiros. Lá, o terror psicológico atingiu o ápice. Obrigaram a jovem a entrar em uma trincheira onde havia uma caixa de fibra de vidro projetada como um caixão tecnológico. Lá dentro, havia água com sedativos, uma lanterna, um ventilador e os tubos de ar. Bárbara implorou. Ela tentou argumentar, jurando que seu pai pagaria o que eles quisessem, pedindo pelo amor de Deus para que não a enterrassem viva. Frios, os criminosos apenas tiraram uma foto dela deitada com uma placa de sequestrada e fecharam a tampa, jogando terra por cima. Enquanto ela lutava para não enlouquecer no escuro, os sequestradores exigiam do seu pai a quantia de $500.000, o que hoje passaria de R$2 milhões. O pai de Bárbara estava disposto a tudo, fez os anúncios criptografados no jornal e conseguiu o dinheiro vivo. Mas a primeira tentativa de resgate foi um desastre quase fatal. Robert deixou o dinheiro no local combinado, mas policiais locais, que não faziam ideia do sequestro da herdeira, avistaram o sequestrador andando com uma mala gigante e, achando que era um assaltante comum, começaram a persegui-lo. O criminoso jogou a mala no chão e fugiu pela floresta, abandonando também o seu carro. Sem saber, a polícia estragou o plano, arriscando deixar Bárbara esquecida para sempre debaixo da terra. O carro abandonado revelou o mandante, Gary Stephen Christ, de 23 anos, ajudado por Ruth Eisenman Shear, de 26, que se disfarçou de homem na noite do crime. Gary não era um amador. Ele havia trabalhado em um instituto de ciências marinhas, onde construía tanques para peixes. Foi usando essa mesma engenharia que ele projetou a tumba de Bárbara. Um psicopata paciente que escolheu uma vítima rica e psicologicamente forte o suficiente para sobreviver ao próprio enterro, até que ele botasse as mãos na fortuna. Após o pai implorar em rede nacional por uma segunda chance, um novo resgate foi pago. Dessa vez, Gary pegou o dinheiro e, através de uma telefonista, passou as coordenadas de uma casa abandonada. Dezenas de agentes e policiais começaram a vasculhar a mata às cegas, até que um dos agentes escutou batidas abafadas vindo do solo. O desespero foi tanto que os homens começaram a cavar a terra violentamente com as próprias mãos. Após agonizantes 12 minutos cavando, abriram a caixa. Bárbara estava viva. Ela havia passado mais de 80 horas no escuro absoluto. Fraca,
Ainda encontrou forças para sorrir para o diretor do FBI, que a resgatou nos braços. A fuga de Gary durou pouco. Ele comprou um barco com o dinheiro do resgate, mas a numeração das notas rastreadas o denunciou, e ele foi caçado em uma ilha. Ruth foi presa 2 meses depois, ao tentar arrumar emprego num hospital usando nome falso. Gary pegou prisão perpétua, mas acredite se quiser, ele conseguiu condicional após 10 anos, formou-se em medicina, enganou os conselhos médicos e acabou preso de novo em 2006 contrabandeando cocaína num veleiro. Ruth cumpriu 7 anos e foi deportada para Honduras. E Bárbara? Ela desafiou todas as expectativas de trauma. Casou-se com o namorado da faculdade, teve 2 filhos e permaneceu casada por 43 anos, seguindo uma vida incrivelmente normal no sul da Flórida. O que o caso de Barbara Mackel nos ensina é que o limite da crueldade humana é um buraco escuro e frio debaixo da terra. Mas, acima de tudo, é uma aula de controle mental e sobrevivência. No livro que escreveu anos depois, Bárbara relatou que só não enlouqueceu, porque fechava os olhos e obrigava sua mente a visualizar a noite de Natal, imaginando que passaria a data com a família. E você? Acha que teria o mesmo sangue frio se acordasse enterrado vivo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se torne membro do canal para apoiar nosso conteúdo e não esquece de clicar na playlist aqui na tela para maratonar mais casos como esse. Até a próxima!